Paquetá é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, a Ilha dos Amores, a Pérola da Guanabara. É um bairro importante, com um patrimônio cultural imenso, tanto material quanto imaterial, assim como um patrimônio natural. Um bairro de lendas, bucólico, romântico, a lenda da Moreninha, com passagens importantes como Dom João VI, como Zé Bonifácio. Um bairro que nos últimos anos vem se revitalizando e voltando para o mapa cultural da cidade. Nesse festival Paquetá Cultura na Rede, nós apresentamos para vocês uma imersão nesse tecido rico, cultural, nesse dinâmico, forte, potente que a ilha tem hoje para apresentar para a cidade. É uma oportunidade bacana da gente testemunhar esse trabalho com depoimentos, apresentações artísticas, apresentações musicais, performances, contadores de histórias, enfim, uma oportunidade espetacular de você imergir dentro dessa cultura nossa de Paquetá. Convidamos a todos para mergulhar nesse nosso universo, uma oportunidade de ouro de conhecer um pouco mais dessa rica cultura de nossa ilha. Bem-vindos ao Festival Paquetá Cultura na Rede.
ou a quarentena? O que a quarentena não faz com a gente?
Puxa ele agora. Puxa ele. Vamos ver.
Casa de Arte Paquetá começa a funcionar em 1999. Tem uma história aí de aproximadamente, a gente vai fazer agora em abril, 22 anos. E ela vem em resposta a alguns ideais para a Ilha de Paquetá, né? Ela é criada como um espaço cultural para a Ilha de Paquetá, para responder certos sonhos que a gente tinha e certas necessidades que a gente entendia que a ilha tinha, né? A ilha tem uma história muito bonita relacionada à cultura e a gente já estava morando na ilha há alguns anos e detectando uma necessidade muito grande de ter um espaço que apresentasse não só para a comunidade, mas para um potencial um grupo de visitantes, uma ilha que tinha uma história muito bonita relacionada à cultura, que é um patrimônio da cidade, né? A ilha na época era tombada, hoje ela é uma PAC, né? É uma área de preservação do ambiente, de proteção do ambiente cultural, específica, todo bairro é uma PAC, mas naquela época a gente sentia a necessidade de compartilhar uma série de informações históricas importantes sobre a ilha e de que forma que a gente poderia fazer isso com a comunidade, né? Então a gente começa, na época era residência nossa, a gente começa as iniciativas talvez ainda sem uma visão mais completa e fechada de um centro cultural para a ilha, de um espaço cultural, mas havia uma necessidade muito grande da gente promover alguns eventos, tomar algumas iniciativas, né? E a gente cuida basicamente de um tripé de necessidades e carências, que era de memória da ilha, né? Tentar resgatar um acervo de memórias, histórias e patrimônio que a ilha tem, de certa forma organizar essa informação para apresentar ao público. Outra preocupação nossa é trabalhar com formação. Porque a gente entende que é formando, né, pessoas, as crianças principalmente, que a gente poderia exercer através dessa comunidade um papel transformador. E a outra é a questão de promover eventos culturais de um certo nível que a gente achasse que ajudaria a formar um público na ilha, que era muito importante, né? A ilha carecia muito de eventos e atividades culturais. E a gente achou que, tendo um espaço que permitisse essa oferta ao público, ajudaria a alavancar esse tripé de ideais. E tinha uma coisa muito grande por trás disso, que eu acho que está maior que isso tudo, que era uma alegria muito grande de estar em Paquetá, de morar em Paquetá, de entender a importância de Paquetá para a cidade e de que forma que a gente poderia preservar esses valores, preservar esse patrimônio para o futuro, né, para as próximas gerações. A gente que mora em Paquetá tem uma relação com a ilha muito de paixão. A gente gosta muito, você vê uma comunidade feliz, uma comunidade que de certa forma se pertence aqui, se identifica, muitas famílias tradicionais que estão aqui há séculos, enfim. E a gente tem uma certa gratidão com a ilha, né? A ilha cumpre um papel muito importante na nossa felicidade, na nossa alegria. Então acho que tem uma espécie de missão também de responder a isso e poder ser justo com a ilha e trabalhar para que ela se preserve e para que a gente possa compartilhar, ou outras gerações possam se beneficiar e compartilhar dessa alegria, né, desse contágio que tem, não só para o morador, para o visitante, né? Então a Casa de Artes é criada com esse pano de fundo, com essa preocupação de cuidar da ilha, não é um negócio cultural. É uma preocupação de quais são as ferramentas que estão ao nosso alcance, né? Tendo um espaço grande que a gente poderia compartilhar com a comunidade, era a nossa residência no início. De que forma que a gente pode usar isso, né? E compartilhar esse espaço com a comunidade, um espaço bonito, um espaço que tem uma característica arquitetônica muito especial. Como
Como é que a gente pode compartilhar? Quais são as ferramentas, quais são as formas que a gente tem de fazer com que isso seja alavanca, não só de desenvolvimento, de geração de renda, mas de geração de orgulho, de resgate de pertencimento. O quadro, na época, era um quadro de abandono da ilha, né, de falta de perda de identidade, relacionado muito a uma cultura de que a Bahia é uma Bahia poluída e se perdendo valores que a gente tem, que nem passam pela discussão sobre a qualidade de água da Bahia, mas da sua história, da sua maneira de ver, da Rua de Saibro, do sem carro, do paisagismo, enfim, se a gente for enumerar essas questões, a gente fazer um discurso a favor de Paquetá que parece até estranho para quem não está vivendo aqui e não entende essa relação humana, principalmente entre as pessoas, né? Esse carinho, esse suporte, essa maneira que as pessoas ainda têm de se ajudar, de ser parceiras, de se apoiar uma outra, né? Até de pegar sal no vizinho, essas coisas mais simples, mas que eu acho que de certa forma refletem uma alma, um imaginário da cidade, né? Uma emoção que a cidade se perdeu um pouco e que eu acho que a gente tem o privilégio de ainda ter em Paquetá. Então, preservar isso é missão, cuidar disso para que isso não se perca é missão, dentro de um mundo tão global, de um mundo tão pesado, tão agressivo. Como é que a gente faz para estar na contramão, para ser subversivo, né? A Casa de Arte foi um caminho que a gente estabeleceu. Então, essa ideia de começar informalmente, a Josiane, minha esposa, que trabalhou a gente trabalhou junto esses conceitos a vida inteira, é pianista, então a gente começa de uma maneira muito simples. Vamos fazer recitais abertos ao público, vamos fazer exposições de artistas plásticos da ilha, de pessoas, de pintores. Tinha um acervo humano que produzia cultura aqui imenso e que não tinha talvez a oportunidade de mostrar o trabalho. Então a gente abre o espaço a esse público e com isso a gente começa a cumprir um outro papel muito importante também, que é trazer o pessoal de fora para reencontrar a ilha e participar de eventos. Isso é muito importante, porque eu acho que isso vai permitir que a gente compartilhe a ilha, né? Que a gente apresente esse patrimônio que a gente tem. Olha que legal isso aqui, olha como é que você pode ser feliz vindo aqui. Isso é muito importante, a gente nunca perdeu isso de vista. E eu acho que a ilha vai tomar um pouco esse rumo, mas a gente fala já já. E era muito importante, então, também, através disso, gerar renda. A ilha vive do turismo. Você tem uma cadeia hoje relacionada à produção e serviços turísticos imensa, né? Uma grande parte de nossa comunidade está relacionada à cadeia econômica do turismo, direta ou indiretamente. Quando você traz público para Paquetá, você movimenta toda uma cadeia econômica, né? Desde o charreteiro ou do condutor de ecotáxi, do carrinho elétrico, do restaurante, da pousada, da hospedaria, do artesão, você movimenta e essas pessoas... É muito bacana isso também, porque toda essa cadeia é de Paquetá. A gente não tem evasão de renda. Então, quando você traz um turista para gastar em Paquetá ou para experimentar Paquetá, você alavanca toda a ilha, no sentido não só financeiro, como também, que é muito importante, das pessoas entenderem esse papel que a ilha pode cumprir e que elas possam ser parceiras desses ideais. Que a pessoa se veja sendo beneficiária também quando ela participa de um ideal de ilha preservada, de ilha que produz cultura, que apresenta cultura, que traz pessoas de fora com pensamentos diferentes. É uma ilha diversa, inclusiva, e que ela aprende a conviver com isso. Então, a partir dessas questões, a gente vai desenvolver ao longo desses 21 anos uma série de projetos, né, que justifiquem e que alavanquem isso, né? Então a gente tem desde o início o projeto Bem Me Quer Paquetá, que é um projeto que começa com a Casa de Arte, né? Em 99 a gente começa a fazer esses eventos, que era a série Sintonia de recitais, e a gente começa o processo de formação, né? A Josiane, na época, já começou a dar aulas e esse processo vai crescendo e é muito bacana isso, porque você começa a ter uma ilha que começa a falar em música clássica, formação de plateia, música clássica, e a gente depois vai promover choro, vai promover samba, vai promover exposições, vai promover uma série de eventos relacionados ao lançamento de livros. Tem quem quiser conhecer bacana esse trabalho, a gente tem um site bem completo, né, da Casa de Artes, do projeto Bem Me Quer, que você pode olhar e conhecer historicamente como a gente evoluiu esse trabalho. Mas, sinteticamente, é isso. E uma outra coisa que é muito importante da gente frisar, que ela é importante e necessária,
É a necessidade disso ser também o ideal de outras instituições e de outras pessoas. Ninguém transforma a ilha num espaço cultural de visitação, gerando renda, se estiver sozinho. Então é muito, muito importante que existam outras casas de artes Paquetá, outros centros culturais, outras instituições e movimentos que ajudem ajudem a ilha, né, a se exercer, né, a acontecer enquanto esse papel. Né? Então, a gente hoje pode dizer que a ilha tem um tecido social e cultural. Esse próprio festival, de certa forma, está retratando isso, um tecido social e cultural muito mais rico do que o tecido que a gente tinha quando a gente começou esse trabalho na década de 90. Então a gente hoje tem muito orgulho de certa forma, ter ajudado esse processo de crescimento e de compartilhamento de certos ideais que você vê hoje um grupo muito maior de pessoas defendendo. Eu acho muito importante também de frisar a dificuldade que é para fazer esse trabalho, né? Sem romantismos, a gente é uma instituição particular, privada, uma instituição sem fins lucrativos, e a gente esbarra da necessidade de financiamento da cultura. Né? Fazer cultura, principalmente você fazer formação, cumprindo um pouco o papel que o Estado poderia estar cumprindo, trabalhando regularmente com dezenas e dezenas de crianças aqui aprendendo instrumentos, música clássica, aprendendo muito mais do que instrumentos de música, aprendendo a entender esse contexto que a gente está colocando. Né? É muito importante entender que os nossos projetos não são meramente de pegar uma criança, por exemplo, e dar aula de violino. É entender, trabalhar os temas da ilha com eles conhecerem essa história, fazerem parte desse processo de resgate de autoestima, de resgate de orgulho, né? de ser feliz porque está em Paquetá e como é que a gente faz para manter isso. Então a gente quer compartilhar isso. Então a gente, para sobreviver esse período todo, a gente foi se capacitando, e que nós não éramos dessa área, minha formação é de engenharia, a Josi era pianista, concertista e também educadora, mas a gente não tinha essa experiência de fazer gestão de cultura. Né? Então a gente aprendeu muito, a gente passou a participar de editais, de correr atrás de patrocinadores, usar as leis de incentivo. É muito importante que a gente valorize isso nesse país, a oportunidade que se tem de trabalhar as leis de incentivo uma dádiva que a gente tem, e trabalhar isso é fundamental, não só para quem corre atrás, para também quem participa no doação. A gente montou projetos e redes dentro da ilha de apoio à instituição, que funcionam até hoje, aliás, são cada vez mais importantes nessa dificuldade que a gente está tendo de manter patrocínio. Então é fundamental se entender essa necessidade e essa dificuldade. Mas a causa é muito nobre e a causa é muito forte. Então a gente se reinventa o tempo todo, né? Toda vez que vem uma crise, e a cultura passa por várias crises, a gente tenta superar isso, reinventando as formas de viabilizar, né? A gente está fazendo esse edital graças à Lei Aldir Blanc, que a gente tem muito orgulho e muita alegria de que ela tenha acontecido, que ela contempla de uma forma direta os agentes culturais, os fazedores de cultura. De certa forma ela compartilha esses recursos com um universo cultural muito grande. Então é importante a gente valorizar isso e a gente entender que a gente tem que lutar para que isso continue, para que a visão do Brasil de cultura seja uma visão de entender cultura como uma coisa inclusiva, transformadora, que gera pessoas mais inseridas no seu contexto sociocultural, mais felizes, mais orgulhosas de participar, e isso está dentro desses ideais da nossa instituição. Paquetá é extremamente fotogênica. Ela tem não só a questão da natureza, né, como o seu casario antigo, e a questão é você fazer uma longa exposição à noite em Paquetá, pegando todas as outras cidades próximas daqui, é uma coisa fantástica. Você às 5 horas da tarde pegar um pôr do sol, tendo criança correndo, tendo pássaros voando, é fantástico. Você acordando às 5 da manhã, vai lá, ou na Imbuca, escolhe a sua praia preferida para fazer o pôr do sol, ver o sol aparecendo. Não tem coisa mais bonita e emocionante que eu já vi. Então todo o curso de fotografia
tem necessariamente uma saída fotográfica, a gente chama de saída aula guiada, né? Aula prática guiada com o Paquetá. Então, eu mesmo, quando estudava fotografia, vim N vezes aqui com os professores orientando. O fotoclubismo, ele é a agremiação onde reúne amantes da fotografia, fotógrafos profissionais ou amadores, mas pessoas que amam a arte fotográfica. E nesses grupos se discute aberturas de lente, enfim, até se discute o tipo de fotografia. É comum se reunir, colocar lá, jogar a sua fotografia e receber as críticas em cima daquela fotografia. Se reúne, tradicionalmente, todos os fotoclubes se reúnem no que se chama varal fotográfico. São reuniões periódicas, em geral mensais, né? Onde os fotógrafos levam as suas fotografias. Não há o interesse necessariamente da venda da fotografia. O interesse é você fazer a fotografia e receber não elogios, mas críticas. Porque em cima da crítica você vai melhorando o seu olhar, né? Aqui em Paquetá, Paquetá tinha tudo para ter um fotoclube e não tinha um fotoclube. Se discutia, eu participo de outros fotoclubes, não em Paquetá. E onde se discutiu a gente fazer reuniões anuais. Existe o Paraty em Foco, que é uma reunião que faz em Paraty uma vez ao ano, e onde não só tem exposições fotográficas, você conseguir que sua foto seja aprovada no Paraty em Foco é um ganho fantástico. E tem também reuniões em tendas, discussões, aulas, se traz fotógrafos, professores de várias partes. Tem Tiradentes também, São Paulo, Sorocaba, enfim, aqui próximo tem, além do nosso no Rio, em Paquetá, depois do de Paquetá, surgiu o de Macaé também, né? Então sempre se discutiu fazer um encontro desse tipo aqui. Aí, conversando com as pessoas daqui de Paquetá, que são fotógrafos ou não fotógrafos, são amadores que nem eu, a gente, no meio da discussão, em 2018, resolveu por que não criar uma agremiação, uma associação, um fotoclube, onde a gente vai sentar e vai discutir. Então a gente criou o nosso fotoclube em dezembro de 2018. Em 2 de fevereiro de 2019, fizemos nosso primeiro varal fotográfico. Os nossos varais acontecem na praça em frente ao bar do Zecas, que nos dá, inclusive, a infraestrutura de mesas, cadeiras para montar. Então, a partir de 2019, todos os meses nós fizemos varal fotográfico com várias visitas. Teve 3 em particular que tiveram aqui na Casa de Arte. A gente fez quando foi a inauguração dos 20 anos da Casa de Arte. Isso mesmo? 20 anos da Casa de Arte, a gente fez uma exposição fotográfica com 11 expositores, acho que durou 2 ou 3 meses. Foi muito visitada e muito bem recebida tanto a população de Paquetá como visitantes de fora. Fizemos uma segunda exposição importante durante uma pré-FIPLA, em setembro, na Casa de Cultura Zé Bonifácio, né? E fizemos durante a FLIPA de 2019, na Casa da Dinoca, uma terceira exposição que merece destaque. O Fotoclube estava em discussão, em reestruturação, ano final de 2019, quando fomos pegos pela pandemia, né? E estamos aguardando um momento para reestruturar.
E o sonho de fazer o encontro de fotógrafo em Paquetá. Seria Lentes de Paquetá ou qualquer outro nome que venha. Na verdade, a fotografia pode ter 10 pessoas fotografando aquela mesma árvore ali, no mesmo horário. Cada fotografia vai ser diferente da outra. Cada um tem o seu olhar. Um aproxima mais, um vê melhor aquela folha, né? Um pega melhor o raio de sol que vai entrando por entre as folhas. Nós fizemos algumas boas saídas fotográficas. Recentemente, já durante a pandemia, a gente tem feito também saída fotográfica. Uma foi bem interessante, foi lá no cemitério de Paquetá. E ali que a gente viu perfeitamente os olhares diferentes das pessoas, né? Nós éramos 4 fotógrafos. Teve gente que fotografou mais as tumbas, como eu, né? O detalhe do pé, do Cristo, enfim. Teve gente que subiu lá em cima e preferiu fotografar a visão que você tem lá de cima do cemitério para o universo, né? Teve gente que teve medo de entrar e ficou fotografando de fora as coisas. A Casa da Arquidimásio, que é a coisa mais bonita para você fotografar, lá tem tudo, né? Tem o paisagismo, tem a estrutura, tem subir lá nos caminhos mais altos, fotografar, pegar uma foto de cima para baixo, de baixo para cima. São olhares diferentes. Aliás, nos varais fotográficos, a gente tenta sempre criar temas de fotografia exatamente para treinar o olhar do fotógrafo. Hoje a gente vai fotografar só em PB, só preto e branco. Ou vamos fazer fotos de cima para baixo, fotos de baixo para cima, A gente fez um que foi interessante, um varal que foi penas e patas e penas. E cada um teve uma foto que eu achei fantástica. Foi só o rabinho de uma das aves com um raio de sol em cima. Quer dizer, é o detalhe, né? A gente fotografa detalhes, é o desenho da luz, né? Enfim, foi interessante ver o seguinte, quando a gente começou, vieram vários amigos nossos, mas já a gente reúne, a nossa reunião era, espero que volte a ser, o último domingo do mês. E é em fim de semana que tradicionalmente os professores trazem os alunos, porque os alunos trabalham, não vivem disso, né? Quando estudam fotografia é um hobby, ainda não é um ofício, pode virar um ofício depois. E quando a gente estava exposta, e a gente fica perto da barca, né? Que a Praça Bom Jesus é perto da barca, então é passagem natural dos professores. E aí foi despertando a curiosidade do varal. Aí os professores passaram a perguntar para a gente. Vários se inscreveram, porque a gente tem um livro ATA, onde pega o nome da pessoa, o contato telefônico, e-mail se quiser dar, que é para a gente comunicar o próximo varal, a data certa, enfim. Porque às vezes muda, se chove, como é ao ar livre, não tem como, né? Aí vários começaram a marcar as saídas fotográficas orientadas, né, no dia do nosso varal, exatamente para trazer os alunos e discutir com os alunos aquelas fotografias que estavam expostas ali. Nenhuma maravilha, algumas maravilhosas, mas enfim, isso eu achei uma coisa que foi bem interessante. Quando a gente começou a discutir, quando pessoas que não eram de Paquetá, de outros fotoclubes, começaram a incentivar a gente fazer aqui em Paquetá um Paquetá em Foco, eu sou amiga e aluna eterna do Walter Firmo, que é um professor, é um fotógrafo de reconhecimento internacional, né?
E aí nós sentamos, eu e Walter Firmo, foi uma coisa errada, sem estar ainda falando com o pessoal de Paquetá, nós sentamos e traçamos vários passos de como seria, que tamanho, que desenho teria essa primeira exposição, porque é uma coisa cara, né? Mas a primeira exposição de Paraty foi pobrinha. Ninguém ganhou nada por ir lá dar aula. Agora não, as pessoas ganham porque estão lá levando a sua experiência, né? Então a gente discutiu, traçou um monte de coisa e eu comecei a procurar os fotógrafos de Paquetá para discutir o Paquetá em Foco, o lente de Paquetá, enfim. Foi quando a gente começou a sentar e discutir por que a gente, em vez disso, isso já é o final da linha, né? A gente tem que começar criando algo aqui e foi interessante. A gente começou a fazer várias reuniões, a gente criou o domínio na internet, né, para poder ter criamos a marca. Foi uma discussão como criar essa marca. O Chesco, que é professor, trabalha com design gráfico, criou a nossa marca, o nosso logotipo. Fizemos camisetas, fizemos um banner. Quando a gente faz a exposição, a gente coloca o banner com espaço para data. E criamos o nosso domínio na internet, né, enfim. E fizemos o registro da marca no INPI, né? E, enfim, começamos muito animados até em profissionalizar. As pessoas começaram a se interessar em fazer cursos de fotografia. Primeiro eram pessoas, a grande maioria, pessoas que gostavam de fotografia. Tinha gente que nem tinha máquina fotografava de celular. E aí foram fazer curso, em vários cursos que tem por aí, né? E o Walter Firmo virou o nosso padrinho, né? Veio aqui na inauguração do Fotoclube, enfim, vem sempre aqui, na verdade, né? Ele é um dos que traz seus alunos para fotografar, para fazer a aula guiada aqui, né? Então a gente tem o Valtinho como nosso eterno padrinho. E foi o curador, quando a gente fez a exposição aqui na Casa de Arte, ele foi o curador da exposição. Viu as fotos, fez uma certa seleção. O Fotoclube tem a estrutura, tem presidente, que fui eu, mas já era para ter mudado, porque o rodízio de 2 anos, 2 anos era exatamente agora, né? Quando a gente ia se reestruturar. Então tem o presidente, tem o diretor administrativo e financeiro, tem o diretor de arte fotográfica e o de comunicação, propaganda e comunicação. Não, nesse momento a gente precisa reestruturar o Fotoclube, que ficou parado praticamente 1 ano, né? Nesse 1 ano nós tivemos saídas fotográficas, a gente troca figurinha com as fotografias que a gente tem um Instagram e tem também o Facebook, uma página do Facebook, né? Quando a gente fotografa, a gente troca figurinha, um manda foto para outro, enfim. Então o sonho é reestruturar, a gente voltar a trazer a fotografia. Até individualmente as pessoas saem fotografando, né? Mas não existe mais essa troca da emoção, que é estar junto, estar discutindo, né? E criar um Paquetá em Foco, que seria uma reunião anual, que aos moldes da Flipa. Aliás, a ideia surgiu quando estava numa Flipa, assistindo a Flipa, por que não usar também com a fotografia, né? Se a arte das letras, da literatura conseguiu, por que não a nossa arte de fotografia? Então esse é o grande sonho.
O movimento do Cantareira, porque esse nome surgiu no meio do caminho, né? Na verdade, ele surgiu de uma inquietação e nem foi a partir de uma construção coletiva para um fim, mas sim de um evento bem característico do Brasil, do Rio de Janeiro e de Paquetá, que é o Carnaval. Nós já havíamos realizado uma ala carnavalesca dentro da escola de samba local, que infelizmente não existe mais, que é o Silêncio do Amor. E nessa ala reunimos amigos, todos que quisessem vir, e tivemos a Liberdade de Criação, que foi uma ala que celebrava a década de 70, e o movimento hippie, paz e amor, alegria, enfim, tinha tudo a ver com essa dinâmica do carnaval na ilha, né? Nessa ala nós nos reunimos e de muito tempo não via minha amiga de infância, Valéria Maia, que trouxe pessoas, inclusive, que a gente nem conhecia, pessoas recém-chegadas na ilha. Então, essa aula foi muito interessante por configurar-se assim, como moradores, recém-chegados, amigos dos amigos, e ali nos conhecemos e saímos em bloco no meio da escola de samba. Inclusive, a gente cantava uma música totalmente diferente da escola de samba, que era o Aquarius. E nisso nós nos relacionamos de uma forma bastante, assim, de forma empática. O que aconteceu? Um pós-carnaval, numa conversa que eu falei, gente, que ala foi essa? Que nos marcou e ficou, assim, pulsando, né? Sentamos na varanda da própria casa da Valéria para conversarmos sobre o próprio carnaval. E nisso, essa inquietação, né, que veio a partir do momento que a gente começou, poxa, os carnavais na ilha estão tão descaracterizados, salvo as nossas escolinhas de samba, mas os blocos já estavam tomando aquela influência forte da música baiana, do axé, nada contra, mas eram características culturais muito diferenciadas, né? Com carros de som, megalomaníacos. Então a gente ficou assim, cadê o nosso carnaval? Veja bem, que é o nosso carnaval, que ele se modifica, mas é aquele carnaval de rua, né? De chão. As marchinhas, os sambas enredos, as músicas que a gente já conhecia, enfim, outras tantas, aquilo tudo já vinha se desconfigurando e a gente está falando de Paquetá, mas a gente também está falando de Brasil, né? E de América Latina, enfim. Mas Paquetá, esse microcosmo, sofria essa tensão e nós começamos a ficar inquietas com aquilo. Nisso, a própria Valéria falou, a gente podia fazer um curso ano que vem. Falei, ótimo, um curso. Falei, Valéria, mas curso é num carro, aqui não tem carro. Ah, mas tem bondinho, mas tem ecotáxi, então vai ser no bondinho, no ecotáxi. Tinha um bondinho na época, antes das charretes elétricas, e pensamos até nas próprias charretes dos cavalos. Ficamos com aquilo na cabeça. Mas a gente não aguentou um ano inteiro, né? No meio do caminho, fomos atravessados por uma que eu chamaria, até vou roubar de meus alunos da Unirio, que eu preciso falar isso, que nesse mesmo ano de 2009, isso foi em 2009, eu passei para a licenciatura da Unirio como professora universitária. Eu já era professora de teatro, tanto aqui na ilha como do município do Rio de Janeiro, e já trabalhava nessa questão do teatro, mas nunca me contentando com o teatro nas salas fechadas, sempre nos espaços abertos. E a teatralidade do carnaval é algo que é inerente, né? E nós começamos a conversar e nisso a tal da encomenda. A encomenda veio por um acaso também. Um acaso que eu chamo de conexão dos deuses. Eu estava esperando a barca e encontrei com um administrador da época que tinha sido meu aluno de teatro, que era o Lauro. E ele falou, tia, ele me chama de tia, tudo bem? Vem aí a festa de São Roque. Eu acho que era mais ou menos junho ou julho. Falei, sim. Mas estou tão triste, Laura. Essa festa, a mesma questão cultural, vamos dizer assim, de caracterização de espaço e veja bem, de configuração, para a festa de São Roque já estava sofrendo também essa meio que deterioração, né? Aqueles padrões de barracas vindos de outros lugares, que não tinha também a ver com a singularidade da festa, mais do que centenária, que é uma quermesse de rua, com barracas de pessoas assim, comerciantes locais, artesanatos, e já estava também tomando essa configuração de mega espetáculo.
palcos, sons, vamos dizer assim, com caixas de som enormes, então muito mais barulho do que propriamente uma festa, né? Característica da ilha. E nisso eu falei, poxa, essa festa está muito complicada. Ele falou, pois é, podíamos fazer um Alto de São Roque. Aí eu falei, como assim? Não existe um Alto de São Roque. Não existe, pensa bem, assim, uma história do Alto de São Roque, algo que já tenha acontecido, que eu saiba. Não, pode ter existido sim, mas a senhora cria. Eu falei, opa. Aí eu falei, eu posso criar um alto? Aí fiquei pensando em Gil Vicente, né? Eu falei, gente, altos de rua da Idade Média, enfim. Fiquei com aquilo na cabeça e já havíamos continuado as conversas de varanda, eu, Valéria e mais todo um povo que chegava lá. Falei, Valéria, você não sabe da maior. Recebemos uma encomenda para fazer um Alto de São Roque. O Alto de São Roque teve a mesma perplexidade. Aí ficamos com aquilo na cabeça. Belo dia, a Casa de Artes foi o que deu a inspiração. Estávamos aqui na Capela de São Roque assistindo uma apresentação da orquestra, um teatro, algo que estava acontecendo, um musical, não sei nem qual. Saímos da capela e olhamos a praça. Quando olhamos a praça, eu falei, olha, Valéria, a procissão vai chegar... Ficou me olhando. A procissão vai descer essa ladeira e vai subir no poço e vai ali, vai acolá, vai no coreto. Ela, que procissão! Essa inspiração também não veio do nada. Eu já tinha realizado um processo assim, processional na oficina do teatro lá do Sambódromo, onde eu trabalhei, na Avenida dos Desfiles, que tem também uma passarela, né, onde a procissão do carnaval passa. E ali com meus alunos eu realizei uma procissão teatral, era até uma peça do Beckett, que era o Esperando Godot. Falei, eu vou usar essa procissão, vou me apropriar de um trabalho e a gente faz uma procissão. E depois a gente sobe no poço, depois a gente sobe no coreto e ela, então vamos contar a história de São Roque. Pronto, fechou. Quando ela falou isso, eu falei, e agora? Eu conheço pouco da história, o que está mostrado aí nos contos e lendas da ilha. Vamos pesquisar. Essa pesquisa foi, assim, um mote do trabalho de um coletivo que foi se configurando com muitas vozes e muitas mãos e muita gente. Todo mundo que chegava na varanda da casa da Valéria começava a dar palpite, todo mundo começava a falar. O Alto de São Roque já estava virando algo. Eu falei, gente, o que vai acontecer? Só que nós tínhamos a ideia, tínhamos muitas pesquisas, mas não tínhamos como realizar aquilo num nível assim, vamos dizer, plástico, praticamente. E a festa estava chegando, agosto, 16 de agosto. Aí eu falei, Valéria, e agora? E os figurinos? Como é que a gente vai construir? Porque São Roque, século XIII, Montpellier, Idade Média, 12 para 13, o século de São Roque. Como é que a gente vai construir isso, empaquetar, né, com essas características medievais, que a gente vai fazer uma coisa medieval? Vai. E a Unirio nos salvou naquele momento que eu estava trabalhando lá. Falei, vou pedir emprestado uns figurinos do acervo da Unirio, vamos até lá. Fomos eu, Valéria, acho que Tainã na época, mas acho que a doutora Graça, pessoas que estavam com a gente. Trouxemos 3 malas emprestadas que nunca mais saíram daqui e já viraram um acervo do Cantareira, mas eu não me apropriei indevidamente, não. Eles foram doados pela própria responsável pelo acervo de figurinos da Unirio, que é, assim, já é, vamos dizer assim, do fã-clube do Cantareira, eu diria isso, porque nós todos somos cantareiros, somos fã-clube do próprio Cantareira. Resumo da ópera. O Alto de São Roque acabou se realizando naquele ano com o que tínhamos. Criamos o roteiro, vieram as músicas, todos dando opinião. Eu falei, gente, que maravilha, está sendo um roteiro a várias mãos, colaborativo, cooperativo, e o Alto adentrou a festa, no meio da festa, às 10 da noite, se não me engano, 11 da noite. Ninguém sabia o que ia acontecer, a procissão entrou com tocheiros, velas, máscaras, era algo realmente impactante. Naquele momento causou não só um impacto, como uma surpresa, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido na festa, né? Inclusive, a festa, vale ressaltar,
ela estava exatamente nesse lugar agora de uma festa, como se tivesse em qualquer lugar do Brasil ou Rio de Janeiro, não só isso, mas totalmente sem a identidade local, né? Alguma coisa que a gente pudesse dizer, é uma festa de São Roque. E os padres que tomavam a frente disso, que não era na época o padre Nixon, né? Os padres já modificaram, e eles também não tinham essa relação, né? Porque a igreja, ela é, naquele momento, a dona, vamos dizer assim, entre aspas, dessa festa. Mais tarde, a prefeitura, a instituição, o Estado se apropria. E a comunidade em si, ela foi ficando meio que à margem, né? Então, essa festa acabou sendo o Estado e pessoas que vinham de fora montar seus negócios. E não a ilha de Paquetá, os moradores de Paquetá, muito pouco participavam. E o interessante é que o coletivo, que depois se configurou assim, Coletivo Cantareira, o que acontece? Ele foi incluindo, muito bom falar isso, que não eram demoradores, nascidos na ilha, ou com essa configuração, sabe, como se fosse assim uma ficha de inscrição. Não. Quem chegasse. Se chegasse na hora e tivesse figurino, ele saía, sempre saiu. Tinha pessoas que chegavam na barca, uns vieram da Alemanha, outros da Inglaterra, outros amigos dos amigos que vinham passar o final de semana. Chegavam no salão, que a gente acabou conseguindo conquistar alguns espaços para se organizar, né, aos poucos, né, que já tem mais de 10 anos, né? E o que acontece? Acabou. O que é o coletivo? Quem é o Coletivo Cantareira? Sinceramente, eu não sei dizer quem, mas eu sei que ele é um coletivo de pessoas que querem participar. Então, ele é aberto, a gente praticamente nunca ia saber quantas pessoas iriam participar daquele ano naquele Alto de São Roque. Então, 80, 100, 50, dependendo do esquema. Uma outra característica boa também, que eu acho interessante, é a permanente atualização. Não somente da dramaturgia, do roteiro em si, que é um roteiro totalmente pós-dramático, ele traz, isso é importante falar, ele traz uma pesquisa do santo, porque é a essência da festa, ele traz lendas da ilha, histórias, memórias, contos, falas, vozes de cotidianas, músicas diversas. Cada ano ele se renova. Aí começamos a fazer aquele parecendo movimento de escola de samba, né? Vamos homenagear os descendentes de escravos da ilha. Vamos homenagear agora os nordestinos. Aí começávamos a fazer uma pesquisa e trazíamos um figurino que remetesse. O São Roque, no início a gente fala, a gente vai personificar um santo. Como personificar um santo? Na época o escolhido foi o Tainã. Ele estava no movimento, ele é ator, cantor, falei, é você. E ele escolheu também o fundo musical para ele e ele trouxe o figurino dele, que era aquela veste do São Roque. Quando ele subiu no poço com um cajado, absolutamente, eu começo a me arrepiar só de falar, porque foi realmente uma cena que a gente já começa a trazer o teatro e, vamos dizer assim, a espetacularidade para um outro patamar do sagrado. Porque é aquilo, o teatro nasce lá, né? Entre o sagrado e o profano, nesses lugares diversos, né? A carnavalização, depois a Idade Média toma conta e coloca os palcos simultâneos com aquele, né? A história né? Toda amedrontando a população e o pecado e vem no corpo, mas continua o teatro a falar para esse lugar, né, vamos dizer assim, do sagrado e do divino e também do profano. Então, quando o São Roque subiu, ele simplesmente abençoou todo o povo ali que estava abaixo, vamos dizer assim, do poço, né, do patamar. E realmente naquele momento eu me lembro que tem umas fotos desse 2009, que foi o primeiro, muito fortes, que quando a gente olha a gente não sabe distinguir quem está participando como personagem ou como plateia.
porque as pessoas entraram numa emoção, numa sintonia, numa conexão, que foi realmente um momento muito, vamos dizer assim, marcante, que a gente tem isso praticamente, eu não vou dizer que a emoção se repete, mas quase todas as vezes, praticamente, que o alto vem, quando o São Roque já tomou outras pessoas assumiram esse personagem, mas quando entram nesse personagem de uma forma tão orgânica, tão visceral, que acabam provocando de alguma forma nessa assistência, nessa plateia, uma emoção de conexão mesmo. Então nós também começamos a perceber que aquele lugar já não era mais um lugar que nos pertencia como um teatro para apresentar algo. E a gente nunca pensou em apresentar algo. Eu acho que é legal mais trabalhar no sentido da representação. E a representação é o que nos move, né? Ela vai como uma memória. Bom, essa questão de um movimento, né? Que o Cantareira ele tem esse nome por conta disso. Nós pensamos muito, como é que a gente vai dar um nome para esse grupo? Por que Cantareira? Porque a gente acreditava que isso era realmente um movimento que resgatava, que atualizava, que trazia, que dava voz a essas histórias e lendas que as pessoas, na verdade, querem falar sobre si, mas de uma outra forma, vamos dizer assim, não artística, mas de uma outra forma, vamos assim, modificada, né? Com outras nuances. E o Cantareira surgiu exatamente disso. O que era a Barca da Cantareira, né? Antiga Barca da Cantareira, que adentrava a ilha e trazia o quê? O que de troca havia com moradores e visitantes. Então, nessa troca, vamos dizer assim, cultural, eu acredito que a cultura popular, ela é construída pela população, pelos habitantes. Então, não importa se ela tem uma característica assim, importada ou exportada, ela é uma construção e ela é em permanente construção. Ela é o tempo todo modificada, ela atualiza a memória, ela não... Praticamente ela não repete, o Cantareira acaba não repetindo nada. Ele constrói e atualiza outras formas de expressão. Então, acabou que, pela própria dinâmica, nós fomos também percebendo que uma das festas, por exemplo, nem era festa, um dos momentos muito fortes da nossa ilha era na Semana Santa, a procissão do Senhor Morto e a Semana Santa. Até pensamos em fazer uma via sacra, mas aí depois conversamos, não, mas olha, eu acho que isso já foi tão feito, tão repetido, como é que a gente vai fazer isso? Não vai dar tempo? E pensamos bem, não vai dar tempo não, já era final de ano e quase Natal, a gente também não queria esperar tanto tempo. E aí resolvemos, de uma certa forma, que já aconteciam os autos, assim, dentro da igreja, os presépios vivos, isso aí já era uma coisa acontecendo em Paquetá há muitos e muitos anos. Só que nós começamos a pensar, olha só, pela nossa pesquisa, e Valéria foi fundamental nesse momento, que ela começou a trazer a Folia de Reis como algo que antecedia o quê? O próprio Natal, o próprio nascimento de Cristo. Então, a história dos Reis Magos que começam lá atrás, no outro dia eu fui ler uma pesquisa mais profunda, que eles começam no meio do ano, praticamente, a ver algo, a ciência vai trazendo a estrela de Belém, de algo que já aparecia. E essa folia, ela ia levando praticamente, né, de reis, as pessoas para esse lugar do nascimento de Jesus. Então nós começamos a pensar, podíamos fazer uma folia de reis, não no dia de reis, mas junto com um alto de Natal. Aí primeiro a gente pensou, não, vamos fazer no dia de reis que fica mais vamos dizer assim, especial. Folia de reis, mas não tem folia de reis em Paquetá. Então nós também vamos criar uma folia de reis. E a partir daí fomos aproveitando materiais. Fitas, flores, eu até trouxe alguma coisa que a gente usa, que Valéria construiu, inclusive para a própria Casa de Arte, para um espetáculo da Casa de Arte, que nós passamos a utilizar na nossa Folia de Reis uma série de... Eu ia trazer até o chapéu de fitas, uma série de adereços coloridos, bem a cara da nossa ilha, né? Uma ilha
no meio no fundo da Baía de Guanabara, né, colorida, né? E nós trouxemos muitas cores e muitas, vamos dizer assim, canções do cancioneiro popular de Folia de Reis. E também não nos conformamos, porque a própria Valéria e Vinícius, que era o marido dela na época, agora o viúvo da Valéria, eles, compositores maravilhosos, começaram a trazer músicas compostas por eles mesmos para a Folia de Reis. E esse desenho que está aqui, que eu faço questão de mostrar, foi realizado por um carnavalesco do Silêncio do Amor, que era o Paulinho, já falecido, que na época nós encomendamos. Paulinho, você podia desenhar um Bom Jesus, que era a Folia do Bom Jesus. Nós nomeamos Folia do Bom Jesus por conta da matriz de Bom Jesus do Monte. E ele fez esse desenho, nós fizemos um estandarte, e ele voltará de novo da Bandeira do Divino, né, cantada pelo Ivan Lins, e nós começamos a trazer músicas e saímos pela rua, levando as canções, levando a folia, levando os estandartes, as cores. E também, na época, eu me lembro que as pessoas olharam assim, gente, o que está acontecendo? É carnaval? Não é carnaval? Não. A gente começou a construir a nossa Folia de Reis, né? A nossa forma de expressar a Folia de Reis. Aqui também eu acho que é legal mostrar esse desenho do São Roque também. A gente começou também a trazer assim, a possibilidade da criação desses estandartes como algo que fosse recuperar essa ideia da procissão como um processo de alegria, né? Um processo de cores, um processo de harmonia, que vai recolhendo as pessoas pela ilha e levando para as festas, né? Então, era algo assim, nessa perspectiva da celebração. Pensar assim, como o coletivo Cantareira como uma tradição, fica assim, muito... talvez a ideia de tradição que se conhece, muito hermética, né, de algo que você tem como cristalizado ali, repetido. E é na outra perspectiva da atualização dessas tradições que a gente sempre foi tentando levar o Cantareira. A partir da morte da Valéria em 2018, que foi assim, a nossa tragédia. E tivemos a vontade realmente, eu particularmente, de parar o trabalho. Não tinha mais sentido, né? Nós começamos juntas e por que continuar? Então, deu aquele apagamento praticamente. Só que, nesse momento, o grupo, todo mundo percebeu, e eu mesma percebi, que todos que estavam chegando falavam, não, a gente não pode parar. A gente precisa continuar, até porque nós também iremos, né, nessa situação. E aí, quando a gente for, não se faz mais festa de São Roque, não se faz mais carnaval, não é por aí. Então, acabou que o Cantareira, começando em 2009, nós estamos em 2021, ano passado, na própria pandemia, ele fez um formato pocket dentro da igreja com distanciamento. A gente tentou ver, a folia não aconteceu, porque a folia é realmente na rua, não dá, a gente vai tomando nossos cuidados, mas eu acho que não tem, às vezes, como parar algo que já está fazendo parte da emoção, né, da memória das pessoas. E quem for continuar, obviamente, vai continuar de outro jeito, com a sua cara. Mas o que eu acredito é na permanência da essência, na permanência desse amor pela Ilha de Paquetá, que eu acho que é o que nos move para qualquer tipo de projeto, qualquer coisa que a gente vai inventar na ilha, é o amor pela ilha, incondicional. Que a gente nem se refere Paquetá está com problema. Paquetá está com problema, é uma entidade. Não é a gente que está com problema, é Paquetá. Paquetá vai ter uma solução, Paquetá. O meu sonho, como eu acho que é o sonho de todo paquetaense, que eu considero paquetaense, todos que amam Paquetá, é que essa ilha permaneça nessa essência. E que o Cantareira possa ter. Aí eu vou fazer um sonho bem prático, pragmático não, prático. Uma sede própria, quem sabe, para a gente colocar nosso acervo, que gentilmente o padre Nixon nos cedeu um espaço para botar o acervo. Tem
coisas na minha casa, coisas na casa de um, a confecção das coisas é bem complicada, uma sede, uma qualidade para acomodação, para ensaios, para a própria memória desses, vamos dizer assim, desse processo todo possa estar em arquivos mais bem guardados, não tão espalhados. Essa eu acho que é um sonho possível até, né? A gente já ganhou alguns prêmios aí que nos deram até verba para fazer uma série de melhorias, mas foram prêmios pontuais lá atrás. A gente não tem nenhum tipo de fomento, praticamente. Vale ressaltar, a Casa de Artes José Lavrador tem sido assim parceiro. Quando o Zé consegue uma verba de alguém, um edital, bota Cantareira no meio e vamos lá. Mas a gente tem essas precariedades da própria cultura brasileira e latino-americana. Não vamos perder de vista isso, né? E é isso, o Cantareira é um sonho que se tornou possível de alguma forma.